Muito bem, este é o Geração de Pregadores Escatologia. Nós estamos no módulo 2 do nosso curso. Esta é a terceira aula e esta é a parte B da terceira aula. Nós estamos iniciando aí o assunto a respeito das bodas do Cordeiro. E para que você compreenda da melhor maneira este assunto, nós vamos falar um pouquinho de cultura judaica agora. Nós vamos entender o casamento dentro do contexto judaico e a sua relação com Cristo e a igreja. Este é um princípio importantíssimo, porque quando Jesus falou de casamento, quando Jesus falou da sua volta e comparando a um casamento, ele partiu do princípio que os seus ouvintes originais sabiam do que ele estava falando. Por isso, ele dispensa a explicação do assunto. Quando ele fala, por exemplo, em João capítulo 14, a respeito de ir preparar morada, e quando for e fizer a morada voltar para buscar os seus discípulos, ele está utilizando ali uma metáfora a respeito do casamento judaico. Para que você compreenda essa linguagem de Jesus e o que é as bodas do Cordeiro, é necessário voltar um pouquinho. Então vamos lá. O casamento judaico, ele se dividia em 3 fases. É muito importante que você conheça isso. A primeira fase era a promessa, ou seja, era um compromisso. A segunda fase do casamento judaico era o desposamento, ou contrato legal. E a terceira fase, as bodas, que era a grande festa, a consumação do casamento. É bom que você decore essas 3 fases: a promessa, o desposamento e as bodas. Nós estamos nesta aula falando a respeito das bodas do Cordeiro. Para compreendermos melhor este conceito, vamos para a primeira fase do casamento. Você tem aí no seu slide, a primeira fase era a promessa. Era feita muitas vezes quando os noivos ainda eram crianças. Na verdade, eles nem sabiam o que estava acontecendo. Eram crianças. Uma família ali tinha um menino, a outra família do lado tinha uma menina, e eles faziam compromisso entre si. Os pais faziam compromisso. Então os noivos nem sabiam do que se tratava, mas havia ali já uma promessa. Era um compromisso entre as famílias. Não havia documentos nesta fase do casamento, não havia nenhuma espécie de documentos, apenas a palavra. Aí você diz, mas se não havia documentos, então poderia ser que logo em seguida, assim que as crianças crescessem, os pais voltassem atrás. Não. A palavra naqueles dias valia mais do que um documento. Era, portanto, um compromisso muito sério. Aí você se pergunta, até aqui, professor, eu entendi. Existem 3 fases no casamento judaico: a promessa, o desposamento e as bodas. Eu já entendi o que era a fase da promessa. Agora eu não estou entendendo a relação que o professor quer fazer deste assunto, que faz parte da cultura judaica, com a escatologia. Então vamos lá. Para a Igreja de Cristo também havia uma promessa. Deixa eu explicar melhor isso. Existe este compromisso, melhor dizendo, ele aconteceu antes mesmo de nós existirmos. Este compromisso nasceu antes do mundo ser fundado. Exatamente. Professor, eu ainda não estou entendendo. Então abra a sua Bíblia, eu acompanho aí no slide, se você tiver acesso, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes
da fundação do mundo. Este versículo ele é muito precioso porque, segundo as palavras do apóstolo Paulo, a eleição da igreja, lembrando que a igreja é a noiva do Cordeiro, a eleição da igreja, a escolha da igreja para ser a esposa do Cordeiro, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse, o Pai, na eternidade, já havia elaborado um plano e havia dado, liberado a sua palavra, que um dia a noiva, que é a igreja, seria a esposa do Cordeiro. Então, a escolha da igreja, ela acontece antes da existência do mundo. Isto é algo sublime, isto é motivo para nós exaltarmos o nosso grande Deus. Qual a garantia? A garantia vem da palavra de Deus. A palavra do Senhor não volta atrás. E temos o Espírito Santo como nosso penhor, seguindo as palavras de Paulo. Então, assim como aquele compromisso, quando os noivos ainda eram crianças, entre as famílias, era sério, porque era dado uma palavra, imagine então a palavra do nosso Deus, palavra esta que é poderosa, palavra eficaz e palavra que não cai por terra. Quem afirma isto é o próprio Senhor Jesus. Olha só o que ele diz em Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer mais? Olha o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então você entende que essa promessa acontece antes da fundação do mundo, e você consegue compreender aqui nesse instante que a garantia que a promessa vai se cumprir é quem deu a promessa. O Senhor nosso Deus prometeu e Ele cumprirá fielmente, porque a sua palavra não volta atrás, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, e porque a sua palavra é a garantia, e Ele deu também o Espírito Santo como penhor. Nós temos o Espírito Santo conosco, que é Deus, o qual nos dá a segurança de que a sua palavra se cumpre. Esta, portanto, é a primeira fase do casamento. Aconteceu antes que o mundo existisse. Deus já havia me escolhido, Deus já havia te escolhido para que você fizesse parte, para que você fosse igreja, noiva do Cordeiro. Nós temos agora a segunda fase do casamento, que é o desposamento. Professor, o que é o desposamento? Vamos lá então. Olhando para o seu slide, os noivos se dirigiam até os juízes, anciãos da cidade, onde era formalizado o casamento. Então aqui já era formal, já havia um documento. Equivalia ao casamento civil de hoje, um contrato legal. Porém, a noiva regressava com os pais e o noivo tinha a missão de preparar a casa, de preparar a morada. Então agora você consegue entender o que Jesus estava dizendo em João 14, versículos 2 e 3. A partir do momento que eles estavam perante os juízes, perante os anciãos da cidade, à porta da cidade, normalmente eles ficavam, esses juízes, eles não iam juntos para a sua casa. A noiva voltava com os pais e o moço tinha a obrigação de preparar a morada. É nesta fase que se encontravam José e Maria, quando Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja Mateus 1, versículo 18 a seguir. É importante que você entenda o caso de José e Maria. Então, eles já haviam passado pelo desposamento. Está esta palavra escrita desta forma no texto de Mateus capítulo 1. Então, eles estavam na segunda fase do desposamento. Maria havia voltado para a casa dos pais, conforme mandava a lei, a tradição judaica. E José, como bom carpinteiro, o que você acha que ele estava fazendo?
a casa, preparando a morada quando ele ouviu que Maria estava grávida. Por isso que ele teme. Por que ele temeu pela sua vida? Porque não havia possibilidade naqueles dias da noiva estar grávida. Ninguém ultrapassava este limite. Não era como hoje, em que as regras não têm valor nenhum. Você que decide se segue ou não. Era muito sério. Ele temeu pela sua vida e ele tentou deixá-la secretamente até que um anjo do Senhor apareceu a ele e falou a José o que havia acontecido, que o que estava em Maria, gerado em Maria, era algo que foi gerado pelo Espírito Santo, era uma obra de Deus. Então José se acalmou e a promessa foi cumprida. Nesta ocasião, a família ou noivo pagava o dote da noiva, porque a família da moça iria perder alguém que era muito importante nos serviços domésticos. Naqueles dias, numa sociedade machista, a única coisa que a moça fazia era os serviços de casa, e agora alguém estava tirando esta moça de casa. Então aquela família ou noivo teriam que pagar o dote. A segunda fase do casamento do Cordeiro e a igreja acontece na cruz do Calvário. Então agora eu volto a falar de Cristo, o Cordeiro e a igreja. Essa segunda fase, que é o desposamento, ela acontece, sabe onde? No Calvário, no Gólgota. Na cruz, Jesus compareceu não perante os juízes ou anciãos, mas perante o supremo juiz de toda a terra e céu. Na cruz, ele pagou o preço. Na cruz, ele pagou o dote para ter a noiva, que é a igreja. Isto que digo, não estou inventando. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Grife na sua Bíblia a palavra compraste. Compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. O versículo não diz que ele ganhou, que ele teve um prêmio. O versículo diz que ele comprou, porque ele pagou o dote. As almas que compõem a igreja, de toda a tribo, língua, povo e nação, são almas que foram compradas com o precioso sangue de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Porque Jesus pagou um alto preço para ter esta noiva junto dele.